Olá, Rogênia. Oi, tudo bom, querida? Como é que você tá? Saudades, tenho visto as suas coisas, estou muito feliz por você. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a retransformação da Hagia Sofia. Vamos ver o que a gente pesca por aí, né? Para o mundo pode aparentar que não é grande coisa, mas acredito que tem algumas coisas envolvidas aí por aí. Vamos deixar um pouco o pessoal sabendo disso, né? Enfim, eu não sei se o pessoal. Oi, Tati, tudo bom? Vamos entrando aí, vamos situando aí que nós vamos falar sobre Hagia Sofia. Turquia me encanta como sempre, né? Eu tenho uma paixão ainda inexplicável por ela, pela história. E hoje a gente tem essa questão da Hagia Sofia, que era museu, e a gente vai ter agora, a partir desse ano, as visitações como mesquita. Obrigada, obrigada, Rogênia, obrigada. Então, a Hagia Mesquita, ela é uma... Hoje o museu, ela é 87 anos, 86 anos como museu, ela está como museu, porque o presidente Atatürk, que foi o primeiro presidente da Turquia, ele resolveu transformá-la em museu. Ela já foi, por muitos anos, quase um século, igreja bizantina. O que significa isso? É uma igreja cristã, mas ela o bizantino, ele quebra a parceria com Roma, com o papado, né? E ele transforma a igreja bizantina em igreja ortodoxa, que para nós não tem tanto significado, mas o bizantino ou a igreja ortodoxa, ela está muito presente no leste europeu e na Rússia. E a Hagia Sofia, ela seria um monumento, como para a gente hoje é o Vaticano, por exemplo, né, que é o centro cristão católico. A Hagia Sofia é um centro histórico para essa questão ortodoxa. Então, quando se transforma novamente em mesquita, perde-se o ícone bizantino, perde o ícone cristão dentro da Turquia. E aí a gente entende que pode ser uma demonstração de poder, até mesmo porque ela está em território turco e o presidente ele pode derrubar essa medida que foi feita há 86 anos, na época do Atatürk, e porque na constituição dela, ela entra como mesquita. Então ela já passou como igreja, ela já passou por mesquita. Com a entrada do Atatürk, ela entra como museu. E como museu, que foram as vezes que eu a visitei, dentro de uma arquitetura totalmente islâmica, nós temos dentro dela acervos maravilhosos cristãos. Nós temos um acervo que talvez a gente não encontre em lugar algum, e como eu já havia falado numa outra live, a Turquia tem um acervo gigantesco cristão. Tanto que a Capadócia, quando a gente visita, ela é 100% cristã. Essa visitação que a gente faz, né? Tanto que nas cavernas, nas caves que a gente visita no Parque Nacional Gureme, os afrescos são todos cristãos. Então, essa transformação em mesquita, ela derruba um pouco esse ícone. Para nós, turista, não vai ter problema algum, porque nós vamos poder visitá-la. Não sei ainda se vai poder tirar foto como a gente fazia antes, acredito que até sim. Mas acho que dia 24 agora de junho, ela já entra com a primeira, não é missa, mas com o primeiro culto
islâmico, né, que vai acontecer na igreja. Então, tudo vai ser muito rápido. Essa medida, ela está sendo tomada há 6 meses. Né? Já foi publicada no paralelo que a gente tem na Turquia como diário oficial, isso já foi publicado, e o Conselho já aprovou. Então, a primeira ação, o primeiro culto islâmico, né, muçulmano que acontece na Hagia Sofia, vai acontecer agora no dia 24 de julho. E a entrada é franca, porque ela se torna mesquita e não mais museu. Eu acredito que nós temos como fazer a visitação normal a partir de agora, só que não mais com os argumentos que a gente encontrava lá, que eram os argumentos bizantinos, cristão. Ela está sendo redecorada, talvez, né? E volta a ser um símbolo de conquista, né? Que essa conquista ela teve pelo nome de Fatih Sultan Mehmet Han, que foi o conquistador da Turquia e que levantou essa arquitetura toda, essa monstruosidade toda. E aí passa a ser uma decisão para os nacionalistas com muito apreço e para os não nacionalistas com uma indagação muito grande. Erdogan, como a gente fala Erdogan, porque tem um G aí na frente, mas a palavra correta é Erdogan, ele coloca que a discussão do exterior, né, dos países fora da Turquia, podem acontecer questionando a questão islâmica, mas jamais contestando a questão histórica da própria igreja, da própria mesquita. Vamos entender como vai funcionar. Ainda é uma incógnita, o que já foi falado que ela é gratuita a partir de agora, porque até então, como museu, a gente pagava uma taxa para poder fazer a visitação, mas era uma visitação tranquila. Não tínhamos que usar o hijab, que é o lenço, não tínhamos que entrar descalço, e podíamos fotografar e subir nas laterais, que é uma visão gigantesca, porque a gente vê o átrio dela maravilhoso. A gente sobe acima dos lustres, então a gente pega uma visão assim super privilegiada. Não dá para saber ainda, por especulação. O que é certo que no dia 24 a Hagia Sofia ela tem os preparativos para fazer o seu primeiro culto. Então, na questão do Ministério do Turismo, por exemplo, da Turquia, não vai, eu acredito que haver tanta mudança. Vai acontecer provavelmente da mesma forma como a gente visita a Mesquita Azul, que hoje ela é considerada a menina dos olhos, porque ela é maior que a mesquita, que a Hagia Sofia, e ela está na frente. Existe um parque na frente, um jardim na frente que divide, né, a Hagia Sofia e Mesquita Azul. Quando a gente entra na Mesquita Azul, nós temos que entrar com hijab, com descalça. Os homens não podem entrar de bermuda, as mulheres não podem entrar de alcinha, então tem que cobrir tudo isso, porque nós estamos entrando num templo, né? Então provavelmente é assim que nós vamos proceder dentro da Hagia Sofia. Rogéria, me parece que são movimentos de fechamento social e de exclusão parecido no mundo todo. O que você acha? Eu não sei, pode ser uma medida, não acredito que seja isso, mas eu acredito que seja uma medida de poder, porque isso ofende diretamente a Rússia, né? Porque a Rússia deve ter o maior acervo de igrejas ortodoxas, mas eu não acredito que seja um momento de fechamento social, não. Porque se fosse, não estaria aberto para público sem custo, como acontece, por exemplo, com a Mesquita Azul.
né? A Mesquita Azul a gente entra a qualquer momento, mesmo na hora de um culto, nós podemos entrar silenciosamente, como eu te falei, sem sapato, a gente ganha um saquinho para colocar no pé, com hijab as mulheres, né? E na Mesquita Azul tem um espaço específico, como todas as mesquitas, um espaço específico para as mulheres e um espaço maior para os homens, né? Lembrando que entende-se por esse espaço que a mulher fica em casa, que a mulher trabalha em casa, cuida de filhos e os homens estão na rua, né, trabalhando, né? Pode ser um movimento político, sim, está sendo cogitado isso na Turquia. A questão nacionalista, que é o que faz o Erdogan estar no poder, né? É uma situação provavelmente mais correta, né, de estar colocando dessa forma. Como a gente não vive lá, nós não temos como saber isso, né? Existe jornais colocando, eu estou com o jornal aqui aberto, deixa eu até colocar o nome do jornal que eu estou pegando essas informações para ter prudência, né? Dessa Hurriyet, que é o jornal de ordem da Turquia. Isso é nacionalismo, com certeza. Então, numa das entrevistas que Erdogan fez, ele coloca que não adianta questionar, porque isso está no estatuto dela, que consta realmente no estatuto dela a questão de ser mesquita, e passa a ser uma questão histórica, até mesmo da tomada de poder, quando a gente entende a história, né? Houve uma tentativa de poder bizantina, otomana, turca, até mesmo mongol, né? E aí a gente entende que isso é uma demonstração de poder porque o país é dele, né? Ele está lá há 17 anos. Ele perde um pouco desse domínio dentro da cidade de Istambul, que é a maior cidade da Turquia, porém não é a capital. O ano passado ele perdeu essa representatividade e ele está pegando o público pela fé. Como Turquia é um país laico, mas de maioria muçulmana, assim como a gente tem no Brasil, por exemplo, que nós somos um país laico, porém de maioria cristã. Isso não quer dizer que a Turquia insista nessa situação, mas ele está pegando o público pela fé e eu acredito que isso venha a traduzir na reeleição dele, porque apesar dele estar há 17 anos, ele também concorre com eleição. Existe uma eleição dentro da Turquia. Então, é provável. E aí ele coloca que o Conselho do Estado cancela o acordo de gabinete de 1934, que foi a data que Mustafa Mehmet Atatürk, eu acho que é isso, ele, como primeiro presidente da Turquia, ele transforma a Hagia Sofia em museu. É prudente que a gente entenda que a história cristã, ela nasce de fato na Turquia. A palavra cristão, ela nasce dentro de um povoado do leste da Turquia. Era como identificavam os peregrinos de Jesus. O peregrino desse tal Cristo que se falava. E aí nós temos eu posso considerar até que a Turquia é o melhor museu cristão que a gente possa ter. Isso uma Turquia inteira. As 7 igrejas do Apocalipse estão na Turquia. A vida de São Paulo, porque ele tem 3 viagens que acontecem dentro da Turquia. Santa Bárbara, São Jorge, alguns santos que a gente não adota aqui no Brasil, como São Nicolai, São Bartolomeu. As histórias acontecem lá. Quando a gente vê na Bíblia, por exemplo, Cesareia,
Cesareia é hoje a cidade de Kayseri, na região da Capadócia. Então, quando a gente fala de cristianismo, nós não podemos esquecer da Turquia. E aí é exatamente o que ele está fazendo. Ele está transformando um símbolo bizantino, que é o símbolo do cristão ortodoxo, o ortodoxo, desculpa, ele entende que não existe o Papa, ele entende que nós temos outra visão de fé diferente do catolicismo, ou do presbiterianismo, ou luteranismo, calvinismo, é totalmente diferente. E ele está acentuado, como já falei, no leste europeu e Rússia. Eu acredito que essa tomada venha dar um certo estresse em relação à Rússia, que já se pronunciou contra, mas que Erdogan fala que o país é dele e existe dentro da Constituição da Hagia Sofia essa questão de ser ou não mesquita, porque ela já foi, mas é interessante saber que ela foi, por mais de um século, igreja. E por 300 ou 500 anos, vamos colocar, como mesquita. Então nós temos dentro da Hagia Sofia muito mais tempo como cristianismo do que islamismo. E aí a gente vai ter que entender como vai ficar, né? Ele coloca que o discurso da nação, para ele tanto faz, porque nenhuma nação entende que ali o Islã é o majoritário. Já o povo nacionalista, que é o povo a favor dele, está super feliz, comemorando. Turisticamente falando, a acústica da Hagia Sofia deve ser uma coisa estrondosa. Então, pode existir sim um apelo muito, muito legal em relação ao turismo, se a gente não olhar pela questão política, porque a Hagia Sofia, ela é tão grande, tanto externo como interno, que é humanamente impossível você não gostar dela, mesmo sendo uma mesquita, mesmo sendo um local religioso. Assim, é absurdo. Existem algumas histórias que eles montaram, por exemplo, uma tentativa de entender a acústica. Existem algumas gravações que foram feitas agora na nossa época para entender essa acústica, o que era na época o canto gregoriano, por exemplo, dentro da mesquita. E essa acústica é gigantesca, é maravilhosa. Mas agora parte tudo por uma questão especulatória. Mas é entender que a gente continua tendo a possibilidade da visitação. E como turista, quando a gente aceita que a gente está indo para um local com cultura diferente, é interessante até para nós tá colocando hijab, tá entendendo que a cultura é aquela que a gente respeita, sem questionar, né? Porque faz parte deles e não de nós. Então, quem somos nós para questionar essa questão, né? Nós temos que olhar como o olho histórico da coisa. Ela vira e mexe, ela tem essa mudança, né? De mesquita para museu ou para igreja. Então ela meio que já está acostumada com essa situação. Agora, para nós é uma incógnita. A partir do dia 24 de julho, nós vamos entender como vai funcionar, né? Entendendo também que a partir de agosto começam os novos voos, né? Recomeça os voos para a Turquia, né? Pela Turkish, de São Paulo para Istambul. Eu provavelmente só vou mesmo em abril e maio, porque eu levo uma turma só nessa época. Eu aboli a ideia de ir para a Turquia esse ano, até mesmo por conta da pandemia. Então vamos entender. Mais notícias aí eu vou falando com vocês.
Se alguém tiver uma notícia diferente ou tiver alguma dúvida, estou à disposição. Meu direct tá aí, meu WhatsApp tá aí e estou à disposição de vocês. Mas é uma incógnita. Aqui ele coloca que estamos planejando abrir a Hagia Sophia para adoração na sexta-feira, dia 24 de julho, com a oração de sexta, contemplando os preparativos rapidamente. Então, imagino que na semana que vem, aí no dia 14, no dia 24, a gente já tenha alguma notícia. A gente está com um fuso horário aí, com os fusos de 6 horas, então a gente vai poder saber meio que no dia, assim, o que está acontecendo. Vamos esperar. E aí vocês vão acompanhando, eu vou colocando as lives aqui, os vídeos aqui para vocês saberem. Mas quem quiser, em abril e maio tô lá. Se vocês quiserem ir comigo, vai ser um prazer. Eu vou mostrar o meu olhar de Istambul para vocês. Tá bom? Gente, obrigada, um beijo. Vamos lá esperar.